Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Né? Espero que todos estejam bem, que estejam aí gostando da disciplina, né? Já estamos aí na nossa reta final, né? Estamos aí na nossa última aula com conteúdo, né? Com conteúdo novo. O nosso próximo encontro será a revisão e aí depois a A2, tá? Queria aproveitar também essa oportunidade, né, que a gente está tendo aí desse contato mesmo de forma síncrona, que a forma ideal da gente se comunicar é ou pelo Educa, tá? Alguns já fazem isso, ou através do nosso e-mail, tá? Então, se você tiver alguma dúvida quanto à atividade, quanto à nota, quanto ao que vai cair na prova, ou algum exercício, tiver qualquer questão, né, que envolva a disciplina, né, você pode mandar um e-mail para a gente, que a gente vai ter aí o maior prazer de te responder de forma rápida, de forma célere, através dos meios, né, oficiais e recomendados pela instituição, que é o e-mail, né, e aí, falando por mim, né, eu não costumo utilizar muito o WhatsApp, eu não costumo ver, então eu sei que às vezes vocês mandam, mas enfim, eu não tenho esse hábito. E acaba que muitas mensagens vão se perdendo ali, porque também chegam outras demandas. Então, nosso caminho oficial de comunicação é através do e-mail. Nossos e-mails, né, tanto o meu, do professor Luiz, do professor Giovanni, estão disponíveis lá na descrição da disciplina, e lá é muito mais fácil, né, muito mais rápida e muito mais objetiva a nossa comunicação, tá? Ou também através ali, como alguns já fazem, né, e a gente tem conversado ali, através das mensagens ali pelo próprio Educa, né? Porque o Educa avisa para a gente recebe essa mensagem, e aí fica mais fácil ali a nossa comunicação, tá bom? Dito isso, né? Vamos aí para a nossa reta final, né? Daqui a pouco estão todos aí formados, né? Vivendo aí a vida de vocês, né? Cumprindo aí outros desafios, quem sabe, né? Pensar ali numa pós-graduação, no mestrado, doutorado, a universidade, né? Está aqui aberta para vocês, né? E tem sido um trabalho muito gratificante, né? Essa disciplina, né? Com estar em diálogo com vocês, estar em conversa com vocês, e estar, né, ministrando essa disciplina tão importante para a formação, né, do Corpo de Bombeiros, que é também, né, a gente sabe que é uma unidade militar. E por isso, né, que eu trouxe esse último texto para a gente fazer ali reflexões, né, sobre a nossa prática, né, enquanto servidor público, enquanto, né, no caso de vocês, militares, né, eu não sou militar, mas de propor ali essas reflexões. Obviamente, você não precisa concordar com tudo que o texto diz, né? O importante, a ciência é feita de críticas, então você pode trazer as suas críticas. Temos uma atividade avaliativa que é obrigatória, temos o nosso fórum temático que você pode deixar ali suas impressões, tanto sobre o texto que nós vamos discutir agora, tanto quanto o documentário, né, Sem Pena, que também está lá. E aí é bom que nesse caso, né, do documentário, como aconteceu na um, né, a 2, nós também vamos ter questões aí sobre o filme, relacionadas aos textos que nós estamos discutindo nessa segunda etapa, tá bom? Então, é importante que vocês assistam, é importante que vocês façam também uma leitura ali atenta, dedicada, como eu sei que vocês já vem fazendo, porque a imensa, né, maioria de vocês tirou notas muito boas ali, e suficientes, né, para conseguir ali uma aprovação bem tranquila, né, e, além disso, todo o diálogo que nós estamos travando aí no Educa também, que tem sido de muito proveito para todos nós, tá bom? Então, vamos aí comigo, né, para a aula de hoje, tá? Então, não esqueça de deixar seus comentários, não esqueçam de fazer atividades, e estamos aí também à disposição para ajudá-los nesse processo, tá bom? O nosso texto de hoje, né, vocês já me conhecem, né? A disciplina é Filosofia e Direitos Humanos, eu sou Eduardo Lima, e a nosso debate de hoje vai ser referente a direitos humanos e a formação militar, tá bom? O texto de referência se chama Direitos Civis, Estado de Direito e Cultura Policial, a formação policial em questão. O texto, né, se vocês forem procurar, vocês vão ver que o professor Roberto Cante de Lima é um dos maiores nomes em segurança pública do país, né, passou ali
décadas, 50 anos da sua vida estudando, né, segurança pública no Rio de Janeiro, estudando a formação de policiais militares no Rio de Janeiro. O professor Roberto, né, Cante de Lima, faleceu esse ano, né, faleceu em maio desse ano, mas era aí um dos maiores nomes, né, que discutiram e que trouxeram ali pesquisas importantes sobre segurança pública no país. É um grande nome, recomendo vocês a não só ler esse texto, como procurarem aí outras de suas obras, que eu tenho certeza que vão ser de muito proveito na vida de vocês, né, na prática da vida militar que vocês estão, né, levando com tanta honra e tanta dedicação. Bom, eu vou começar aqui destrinchando o texto, porque eu acho que é um texto que traz debates muito relevantes, né, para a formação policial no Brasil, e eu gostaria de destrinchá-lo de uma forma bem tranquila, para que a gente consiga ali fazer, né, reflexões bastante profundas, como o texto pede, tá? Então, o que é que o professor Roberto Kant vai tratar? Ele vai ter ali, né, ele vai trazer algumas teses centrais, né, do seu texto, e vai trazer algumas possibilidades. A tese central, uma das teses centrais, né, dele, é que a formação policial no Brasil ela é moldada por um ethos repressivo, a partir de uma cultura militar. Eu não sei se todos vocês sabem, mas nem todos os países do mundo, né, a polícia é militarizada. Né? Alguns países são, outros não são. No nosso Brasil, né, a polícia, né, existe, obviamente, vocês sabem, existe a polícia civil, mas existe a polícia militar ostensiva, né, e em muitos lugares do mundo essa polícia ela não é militarizada. Né? Então, existem outras formas de se pensar segurança pública que não seja uma polícia ostensiva, né, voltada para a militarização, certo? Ele vai trazer também que, aliado a esse ethos, essa cultura repressiva da polícia militar, há também uma cultura judiciária de raiz inquisitorial. O que é que ele quer dizer com isso? Que a gente tem um judiciário que ele é muito punitivista, como vocês vão ver lá no filme Sem Pena, ou seja, essa união do texto com o filme não foi à toa, tá? Muita coisa que a gente vai discutir aqui está lá no filme. E vocês vão ver também que muito dessa cultura judiciária inquisitorial, ela é classista, né? Ela é classista, ela é racista, né? E aí a gente precisa entender isso para ao colocar esses problemas à tona, a gente consegue ali discuti-los, debatê-los, inclusive combatê-los. Né? E aí o texto ele vai trazendo isso. Né? A gente tem um judiciário no Brasil que foi formado por muitos anos ali, desde o Império e Brasil República até o que a gente chama hoje de Nova República, por elites, né? Por elites ali socialmente constituídas e que muitas vezes usam esse judiciário para os seus interesses próprios e usa-se de uma visão também punitivista e inquisitorial para punir as classes mais baixas. Né? Falando agora com vocês, eu me recordo, né? Vocês podem procurar essa matéria. Eu não me lembro se foi na Carta Capital, se foi na revista Piauí, mas foram em revistas de jornalista investigativo que trouxe as farras que acontecem em tribunais espalhados pelo Brasil, né? No sentido de é muito comum você ver ali um desembargador, né, ou um juiz empregar um parente seu, porém não no seu gabinete, empregar, fazer ali um nepotismo cruzado, né? Olha, eu emprego aqui o seu filho, você emprega a minha filha, e assim a gente isso foi analisado por essa matéria, né, que a grande maioria dos tribunais no Brasil tinham-se ali a repetição de grandes sobrenomes nesses esquemas ali de perpetuação do poder através de famílias. Né? Então, a gente vai vendo que esse uso público, ele ainda é muito complicado no Brasil, né? Essa separação. E aí, né, o professor Kant vai dizer que essa cultura judiciária e essa formação policial são incompatíveis com os requisitos para um bom funcionamento de um Estado de Direito. A partir disso, né, ele identifica essa questão como um problema, ele propõe um modelo formativo,
orientado à administração de conflitos no espaço público na formação militar. Obviamente, ele também diz, né, vocês vão ver isso lá no texto, que não é apenas inserir disciplinas de direitos humanos ou repensar um currículo formativo da Polícia Militar, que essa questão vai ser resolvida. Isso é apenas um ponto diante de várias outras questões que podem ser resolvidas. Inclusive, é a parte que o coube, né? Se você for pesquisar a vida do professor Kant, vocês vão ver que ele passou a vida inteira também trabalhando em cursos, né, como docente de academias militares, justamente trazendo essas discussões, né, para dentro desses cursos, tá bom? E aí a estratégia argumentativa que o autor traz é o caso empírico, né? Vocês vão ver que logo no início do texto ele vai trazer o exemplo de uma abordagem que foi feito no bairro de Ipanema, né, no Rio de Janeiro, de um policial que sozinho ele abordou, revistou e executou, né, dois bandidos, né, que estavam ali, né, cometendo um crime que era o de assalto a banco, né? E aí, né, ele vai trazendo, né, a partir desse exemplo, o quanto uma abordagem tecnicamente mal executada foi reverenciada, né, ao ponto do policial se tornar herói. E aqui ninguém está falando exatamente do policial, a gente está falando da técnica, né, e da possibilidade, porque ele poderia ter morrido, ele se colocou em um risco desnecessário e colocou outras pessoas que estavam ali em um risco desnecessário. Uma abordagem tecnicamente tão errada, mas que popularmente ela foi tão abraçada ao ponto de ser cogitado a promoção desse policial, ser cogitado ali ele ter sido considerado ali um herói, né? E aí a grande questão é o que é que baseia isso? Por que que você tomar uma atitude que tecnicamente contraria tudo que você aprendeu na sua formação, te deixa ao ponto, te traz ali justamente o efeito contrário. Ao invés de você estar sendo punido, você é ovacionado, né? Você é admirado, né? E aí ele vai dizer que é justamente essa visão social que nós temos de polícia e essa visão punitivista que nós temos, né? A partir de ser a partir de nossa história e tal, e que isso deixa ali faz com que essa visão ela seja ali socialmente aceita, tá bom? Deixa eu só ajeitar aqui os slides, um minutinho. E pronto, gente. Desculpem aqui Desculpem aqui a minha falta de habilidade tecnológica, mas vamos voltar, né? E aí, né, o professor Kant, ele vai fazer ali, ele vai trazer a partir ali, né, desse dado, né, desse caso, né, para a gente problematizar, né, esse mau desempenho, né, desse policial, apesar de e indagar que se não se trata também de um bom desempenho, justamente porque se seguiu um modelo equivocado, certo? E aí ele vai, a partir desse caso, né, a gente vai discutir ali outras questões, como, por exemplo, ele vai trazer comparações tipológicas de controles sociais. Né? E aí ele vai dizer que, por exemplo, o modelo anglo-americano, a ordem ela é negociada, as regras são explícitas e existe ali uma previsibilidade, certo? Contra, no nosso caso, o que ele vai dizer, né, que existe ali um modelo piramidal, onde existe ali, a gente vai discuti-los mais detalhadamente já já, tá? Onde existe ali uma ordem interpretativa de regras que são gerais, mas elas são aplicadas de modo desigual, né? Elas são aplicadas ali sem... Há uma liberdade ali, né, grande, né? E muitas vezes
o mau desempenho ele é premiado a partir do resultado, porque a gente poderia estar falando aqui de um policial que poderia ter sido assassinado. A gente está falando aqui de um caso que poderia ter sido uma criança assassinada por uma bala, né, que não seria, enfim, não exatamente perdida, mas uma bala que não teria sido endereçada a ela, por exemplo, que não tinha como objetivo atingi-la. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade, a gente precisa pensar nessa responsabilidade, né? E aí, né, para o Kant, né, ele diz que nós, enquanto Brasil, conseguimos, de certa forma, construir um modelo que mistura essas duas tipologias, tanto o modelo anglo-americano quanto o modelo piramidal, né? Só que aí ele vai dizer que isso traz para a gente algumas questões, né, que nós precisamos ali lidar. Ele vai dizer que, por exemplo, né, seria ali uma pirâmide encaixada em um paralelepípedo, né? Ou seja, imaginem essa imagem, né, de uma pirâmide aqui, né, de cabeça para baixo, encaixada em um paralelepípedo, ou seja, estaria ali instável, né? Estaria sempre ali à mercê de qualquer desordem, vamos dizer assim, né? E aí, né, a partir disso, ele traz também soluções, né? É, propõe reformas formativas nesse currículo, né, de formação militar, e ele vai, não é uma coisa que só saiu da cabeça dele, porque ele já faz isso, né, fazia isso, né, porque ele morreu, na Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, tá bom? E aí, né, ele vai trazendo também, que eu acho que é importante a gente fazer ter esse cuidado conceitual, ele vai trazendo o conceito de espaço público, né? A diferença entre um espaço público e versus o público desse espaço, vamos dizer assim. E ele vai dizer que no modelo anglo-americano, esse espaço público ele é produto de um contrato entre iguais, ou seja, as pessoas acordaram regras explícitas e literais para utilizar esse espaço público, né? De como esse espaço público pode ser utilizado da melhor forma. E quando há um conflito, esses conflitos são negociados, né? E no limite, caso não haja ali uma negociação, esses conflitos eles vão ali para a justiça e ali a justiça faz ali cumprir o que a lei manda. No nosso modelo, que ele vai dizer o piramidal, né? Informa aí, ele vai dizer que temos essa tradição ali luso-ibérica, né? A partir ali do nosso processo de colonização, o público é um espaço do Estado, né? As regras são gerais, porém elas são aplicadas de forma particularizada, a depender de quem é o público que aquele Estado está tratando, né? O público que nós estamos tratando. Então, assim, o conflito não é algo a ser administrado, algo a ser negociado, mas sim algo a ser suprimido. E a polícia atua como um intérprete de todas essas vontades do Estado e não como uma mediadora de acordo entre cidadãos. Veja essa diferença como é importante, né? Resultado é a imprevisibilidade e a naturalização de um tratamento desigual. Não é nenhuma novidade aqui para vocês, né, que o aparelho, né, repressor do Estado, ele age de formas diferentes no Brasil. Né? Uma coisa é uma abordagem no Alphaville, né? Outra coisa é uma abordagem fora do plano diretor, por exemplo. Uma coisa é uma abordagem policial, né? Uma busca e apreensão, por exemplo, dentro de condomínios de luxo. Outra coisa é uma busca e prevenção, muitas vezes nem se tem, né? A autorização para isso em lugares periféricos. Isso não é nenhuma novidade, não é uma questão que acontece só em Palmas, acontece no Brasil inteiro, né? Não, uma abordagem, né, num condomínio de luxo na Barra da Tijuca não é a mesma abordagem do que numa favela da Maré, por exemplo, no Rio de Janeiro. Isso aí, acho que ninguém pode discordar, né? Então, o que é que faz uma instituição ensinar abordagens diferentes a partir de quem é o abordado? Isso é uma questão importante, certo? E essa forma de tratar desigualmente tem efeitos sobre a formação policial. Então, assim, no primeiro modelo, né, no modelo que a gente estava vendo, o anglo-saxão,
há uma autonomia responsável, há uma discricionariedade voltada à negociação de conflitos, legitimada a partir da coletividade. No segundo caso, a polícia é subalterna. Ela é suspeita por negociar o que não deveria e valoriza, sobretudo, a capacidade repressiva. Isso encoraja, inclusive, uma segmentação interna dentro da polícia e uma cultura de semi-clandestinidade. Quando a gente fala em semi-clandestinidade, a gente pode pensar o quê? No processo das milícias no Rio de Janeiro, por exemplo, que nasce dessa segmentação interna, né? E que coloca ali a corporação em desvantagens, por exemplo, junto com outros aparelhos do Estado, como o Ministério Público e o Judiciário, de uma forma geral, certo? E aí, né, nesse diagnóstico da gente pensar no Brasil como uma pirâmide dentro de um paralelepípedo, o professor Kant ele sustenta, né, que no país ela vive ali, né, essa estrutura, né, constitucional igualitária e esse ethos judiciário que privilegia aí a punição, né, como a gente já falou, somado a essa cultura, né, militar. E que nisso tem dois encadeamentos, né? O que é que isso favorece? Violência e corrupção. E ele vai dizer que, por exemplo, a corrupção e a violência dentro, né, dessas forças repressivas, né, elas são irmãs gêmeas, né? Elas partem quando a gente passa, enquanto sociedade, a tolerar a primeira e punir e achar que a gente vai punir a segunda, pois ambas elas são filhas de um mesmo modelo repressivo que é incentivado dentro da organização, certo? Isso aqui eu estou falando de uma forma geral, tá? E aí a gente tem também um outro fenômeno, né, que o professor Kant trabalha, que é a subalternidade estrutural. Né? Então, a proximidade da polícia com o fato acaba contaminando isso, né? Ao passo que o judiciário ele é valorizado pela sua distância e imparcialidade e acaba desautorizando a mediação policial e reforça o seu papel repressivo, né? Aquela coisa que a gente sempre fala e que a gente, né, muito escuta, a polícia prende e o judiciário solta, né? E aí, né, pensando nisso, né, retomando aqui, né, o exemplo, né, que o autor traz no início, a gente pode pensar, né, que no caso Ipanema, né, que o professor Kant ele utiliza ali como exemplo natural, né, experimental, o caso, né, é um PM que executa dois suspeitos e ele é aplaudido como heróico e serve de laboratório justamente para a gente analisar esse ethos do confronto, porque ele se colocou em risco, né? E aí, né, no início do texto, quando vocês percebem isso muito bem, justamente o professor Kant contando, né, que ele foi dar uma aula num curso de formação logo após esse acontecido e ele trouxe esse acontecido para o debate, né? E aí muitos oficiais que estavam ali reconhecem que muito do que eles aprenderam na academia eles esquecem na rua, o que denuncia aí, né, o que o professor Kant chama de treinamentos episódicos que são pouco incorporados e a ausência de uma formação continuada. Além disso, né, como na discussão vocês vão ver que alguns levantaram a falta de rádio para chamar reforços e protocolos táticos, isso evidencia uma falta, uma precarização da instituição também. E que essa precarização da instituição coloca, obviamente, em risco, né, os policiais que são ali a linha de frente dentro da instituição. Né? E aí é essa questão também, a gente pensar que o que a gente discute aqui de direitos humanos está muito ao lado do exercício da profissão de policial, por exemplo, como está de bombeiro também. É uma garantia para todos, né? É uma segurança para todos essas discussões. E por fim, né, a gente já chegando aqui no final, né, desses textos, obviamente, né, vamos continuar essas discussões aí durante essa semana nos fóruns, né, e na atividade avaliativa que vocês precisam fazer, a gente pensar, né, que o texto do professor Kant, ele tem ali três vertentes. O problema não é apenas uma falta de preparo, ou seja, não é exatamente só reformular todos os currículos dos cursos formativos que a coisa vai se melhorar, mas sim um tipo de preparo que é coerente com esse modelo de controle social que naturaliza as desigualdades e premia uma supressão do conflito e não uma negociação desse conflito.
Isso eu acho que é uma questão muito interessante, né? A polícia no Brasil ela é treinada para acabar com aquele conflito, suprimir esse conflito e não para negociar esses conflitos, né? É como se nós, enquanto cidadãos, não tivéssemos tanto o mesmo direito do Estado do espaço público, né? Parece que o espaço público, alguns têm mais direitos do que o outro, né? E aí, o que é que ele fornece como possibilidade? Uma polícia que seja mais mediadora de conflitos na ordem de direito. Obviamente, né, alguém deve estar pensando aí que você não vai chegar para um traficante e negociar ali a questão. Não é disso que a gente está falando, tá? É óbvio que existem situações que precisa-se sim de uma ostensividade. Mas, por exemplo, você pensar em casos de como a polícia reprime algumas manifestações culturais, por exemplo, como batalhas de rimas, por exemplo, né? Ou que historicamente no século passado proibiu capoeira, por exemplo, proibiu de dançar frevo, que hoje são coisas, né, que são valores da nossa cultura, como proibiu também rodas de samba. A polícia ia, metia o cacete e acabava com roda de samba. Isso está na história, né? Não é uma coisa que não é fantasia, isso acontecia, né? Então, isso porque, né, historicamente, no nosso país, algumas denominações sociais têm mais direito ao espaço público do que outras, né? Então, essa é a questão que o professor Kant está falando, tá? E aí, a solução que ele traz é alinhar uma cultura jurídica também, carreiras, métricas e financiamento para paradigmas da previsibilidade igualitária, ou seja, o judiciário ele também precisa andar junto, né, com esse aparelho ali do Estado, né? São caminhos, né, que devem ser seguidos juntos. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Desejo aí vocês uma ótima, né, semana de estudo, um ótimo período de estudo. E estamos aqui à disposição, né? Um abraço aí para vocês e bons estudos.